Ok, voltando, e nós agora vamos falar de intolerância religiosa. Mas antes eu quero falar com vocês, olha, usem o delivery da Original Drogaria, delivery da Original Drogaria, no Alto 26420050, na Vaza 2742-2727, e tem também o delivery da Original Drogaria lá de Bom Sucesso e o delivery da Original Drogaria em Vargem Grande. Pessoal lá do interior, bem coberto aí pelos deliveries, porque a Original Drogaria manda onde você quiser aí no interior. Eu estou recebendo aqui a visita do Marcos Habib. Ele é teólogo, ele vai falar um pouquinho quem é ele, né, para você entender aí um pouco sobre o Marcos e o que ele faz. A gente vai falar sobre intolerância religiosa, que é uma coisa que acontece abertamente, e aqui em Teresópolis acontece muito. Eu vivi um caso muito grave de intolerância religiosa, né, e as pessoas continuam ainda falando disso. Caramba, um mundo tão tecnológico, um mundo tão mudado, as pessoas ainda acham que a minha religião é a melhor que tem. Marcos, você é teólogo, como é que é a tua história? Então, Tá legal. Hélio, eu quero agradecer o convite da TV Diário, né, na sua pessoa e do Júnior e do Vanderlei para falar desse assunto, né? Então, eu sou teólogo protestante, né? Me graduei em teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Você é pastor? Eu estive à frente de uma comunidade, mas hoje não exerço. Eu prefiro dar o auxílio como professor, é melhor, porque como professor você pode cativar pessoas e cativar corações. Então, eu hoje sou apenas um teólogo. Eu dou aula em seminários, né? Estou dando aula num seminário em Duque de Caxias, que é ligado à Universidade Grande Rio, né? Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias. E aqui na cidade eu tenho feito esse enfrentamento, né? Eu pertenço à Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado de Janeiro. Eu creio que quem aí conhece as grandes mídias, de vez em quando acompanha, né? A gente faz as tradicionais caminhadas pela liberdade religiosa em Copacabana, em janeiro e em setembro. A gente já está na 18ª caminhada, né? O interlocutor é muito conhecido de todos, o Babalaô Ivani dos Santos, que já teve na TV Globo, né? Ficou mundialmente conhecido daquele programa Na Moral que tinha com Pedro Bial, e foi um debate falando sobre esse tema mesmo, tolerância religiosa. Estava lá o pastor Silas Malafaia, tinha uma representação ateia, tal. E a gente está colocando essa questão, né, da defesa da tolerância religiosa e também do Estado laico, porque falar de tolerância religiosa também é falar de Estado laico. O que muita gente não entende o que é um Estado laico. Ou Sim. seja, o direito de eu exercer a religião que eu quiser. O Estado ele não tem religião. O Estado é o país, ele não tem religião. E eu tenho o direito a ter a minha religião que eu quiser, não é isso? Sim, aí entra, né, assim, para a gente começar o papo, né, Estado laico não é Estado ateu. É um Estado onde todas as religiões tenham seu direito de existência, né? É uma coisa que a gente não tem visto ultimamente no nosso país, né? A gente, para entender a questão da tolerância religiosa, a gente tem que lembrar a construção social das religiões na nossa sociedade, né? A gente vem de igrejas que tradicionalmente são missões, né? A gente estava aqui em off falando da igreja metodista, da igreja batista, congregacional, tantas outras. Depois vem um segmento pentecostal mais clássico, né? Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, tal. E aí o segmento neopentecostal, que às vezes tem sido um pouco difícil o diálogo, né? A gente tem o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, por essa questão, né? Mas antes de tudo, eu queria citar um trecho bíblico aqui, né? Que a ferramenta do teólogo é a Bíblia, né? Eu acho que se eu não falar da Bíblia, eu não estou usando a minha ferramenta. Tá. Né? A Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 e 39, vai dizer um caso dos discípulos de Jesus, quando eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, tem uma pessoa que não anda com a gente,
mas fala no seu nome. Quer lá que a gente vá lá e manda fulminar aquela pessoa? Jesus falou, se não é contra mim, é por mim. Deixo. Jesus não foi intolerante. A intolerância vai do homem carnal, do homem que não tem a sua espiritualidade maior. Jesus não seria intolerante. Jesus andava com as pessoas que eram excluídas. Ele queria incluir. Jesus é da inclusão. Nós, seres mortais, que não temos a divindade que Jesus teve, que somos intolerantes. Então, a gente tem que colocar essa questão. E aí, para completar, assim, a gente tem na nossa sociedade, como eu ia dizendo, a questão da intolerância. O Dia Nacional começa, de combate à intolerância religiosa no dia 21, porque um segmento religioso, através de um jornal que é distribuído publicamente, para todas as pessoas de todos os lugares, colocou bem claro: mães de santo lesam o povo. Isso em 1998. E aí, um grupo, que a gente não sabe de onde, não foi achado, entrou no terreiro daquela mãe de santo, chamada Mãe Santa de Gilda, que tem uma imagem lá na Bahia, e detonaram o terreiro dela, por dentro. Ela teve 2 AVCs e veio a óbito no dia 21 de janeiro de 1999. E assim, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, a primeira medida dele enquanto presidente foi colocar no dia 21 de janeiro de 2003, e assim sucessivamente até hoje, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Não que isso seja lei a nossa questão. A liberdade religiosa já é um direito para o brasileiro desde a Constituição de 46. O deputado federal Jorge Amado, talvez quem já leu aqui Jorge Amado, eu creio que o Hélio já leu Jorge Amado, Gabriela, tal, e tantos outros. Ele era um ateu, membro do Partido Comunista Brasileiro, que frequentava terreiro. Só que ele sabia que, se a gente vê na história, a Umbanda e o Candomblé, na década de 30, 40, era considerado feitiçaria. E aí a polícia ia lá e tomava as coisas. Quantas vezes a gente vê isso na história? Então, Jorge Amado, por uma questão de defesa desses povos que tanto o apoiaram, ele criou a Lei de Liberdade Religiosa. Então, a liberdade religiosa e a questão da tolerância religiosa não juntos. Tem que sempre olhar desse prisma, E o diálogo é importante. Por isso que nós estamos aqui. Não é porque eu tenho posições diferentes de outro credo que eu tenho que ultrajar, que eu tenho que agredir, que eu tenho que me sentir melhor do que o outro. Eu costumo falar, e não é uma frase minha, é do arcebispo anglicano Desmond Tutu: Deus não é cristão. Mas Habib, Deus não é cristão? Como assim? Deus é Deus. Deus não tem pertença religiosa. Nós que queremos colocar Deus encaixotados. Rubem Alves vai falar: Deus criou os pássaros, a religião criou o cativeiro. Então, nós somos esses pássaros. Marcos, você falou do caso dessa mãe de santo, Bahia, né? Salvador? É Bahia, Gilda. Tá. Aqui em Teresópolis nós já tivemos isso. Nós tivemos aí, há tempos passados, ali onde era, hoje não é mais, que agora mudou um pouco o nome lá, hoje é da Lilian, a Lilian que você conhece, que aliás está aqui no Facebook com a gente. A Lilian hoje tem a sua casa espírita ali no Vale do Paraíso. E aquele prédio, ele foi do Centro Espírita Caboclo Salvador, ele foi fundado se eu não estiver muito enganado, entre 55 e 60 anos atrás, ali no Vale do Paraíso. Eu ainda me lembro até dos primeiros dias, porque eu estava lá junto com meu pai e com minha avó. O tempo passou, os anos passaram, muitos anos depois, as pessoas morreram e, enfim, não teve o centro já estava assim para terminar. E eu fazia até parte dessa diretoria. E aí foram lá um dia, mandaram me chamar os vizinhos, que ouviram barulho lá à noite,
Eu cheguei lá no dia seguinte, não tinha um interruptor na parede. A pessoa quebrou tudo. Você sabe o que é você quebrar e só deixar as 4 paredes de pé? Só ficaram as 4 paredes de pé. O resto não tinha mais nada, quebrou tudo. Imagens, as imagens, inclusive, eram muito bonitas, que eram imagens de 60 anos atrás, que era diferente a arte de hoje, né? As pessoas que entraram lá destruíram tudo. Arrancaram os interruptores das paredes, quebraram as lâmpadas, puxaram os fios, derrubaram as portas, quebraram todas as cadeiras, tentaram botar fogo, não conseguiram. Mas não ficou nada, só ficaram as 4 paredes de pé. Eu chamei a polícia, né? E a gente foi a fundo e eu acabei descobrindo quem fez aquilo lá. E foi uns garotos de 18, a partir de 18 anos, todos ligados a uma igreja evangélica. E a polícia perguntou, você vai fazer o quê? Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer nada. Porque eu fazer o quê? Mandar prender os garotos? Não ia adiantar nada, já estava tudo destruído, tudo quebrado. Né? Aquilo ali, a história já estava apagada ali, foi uma pena. Deixei rolar o barco e nem sei o que aconteceu. Limpei a casa. Anos depois, nós cedemos o espaço para Lilian, onde hoje ela tem a casa dela. Lilian, por sua vez, teve um problema desse, também lá na Tijuca. A casa dela, a casa de santo, foi destruída. E agora, mais recentemente, uma porção de pessoas foram para frente da sua casa espírita gritando palavras de ordem. Tá? Então, isso mostra que Teresópolis também tem intolerância religiosa. Eu queria que você comentasse. E aí, a gente tem que lembrar a questão assim, Teresópolis, né? Eu falei muito da questão Brasil, contei um pouco da questão, um pouco aqui da história do protestantismo, mas Teresópolis é uma cidade que os quilombos tiveram aqui. Né? A gente tem no livro do João Oscar, né, que é Teresópolis, 203 anos, né, ele vai falar do vovô Galdino, um escravo aforreado, tal. Então, aqui tinha quilombos. Né? Então, a gente tem a cultura negra muito forte aqui. Embora a gente tenha essa questão de colocar a figura do George Marsh como colonizador inglês, tal, né? A gente já tinha as religiões de matriz africana aqui. Perfeito, tinha. Então, assim, não é nada alheio à nossa vontade. Quem é que entrou aqui depois foi as religiões protestantes. Né? A primeira a chegar aqui, né, não querendo já ser personalista com o Hélio, mas foi a metodista. Né? A gente vai ver no... Qual que eu sei da história. Mas foi essa que chegou lá em Santa Rita? Isso mesmo. Né? Suecos. Suíços. Os metodistas, o bispo metodista vinha aqui. A primeira igreja foi em Santa Rita. Sim, o bispo vinha aqui, o bispo metodista, para celebrar casamento das famílias Fel. Então aí, tal, fazem a história do nosso município, a família Fel, né? O Roberto, o Ricardo, tantos outros, né? Quem é da família Fel se sente contemplado com isso. Né? Então, a igreja metodista foi a primeira a chegar aqui. Só que, na década de 20, um missionário que está enterrado aqui, até é bonito de contar isso, né? Poucos missionários protestantes fizeram isso, deixaram se enterrar na terra que escolheu para pregar a promoção do Evangelho, que é o Stuart Edmund McNair, com as igrejas dos Irmãos Unidos, que hoje nós conhecemos como casa de oração. Então, assim, essa igreja chega aqui, né? E aí na década de 30 chega também os batistas, né? Nós temos a primeira igreja batista em Teresópolis, organizada em 7 de setembro de 36. Né? A Central, agora dia 15, comemorou 70 anos, 51, e aí os presbiterianos, e a Assembleia de Deus, e assim vai. Então, a intolerância religiosa... E olha que uma coisa curiosa, antes de passar para essa parte, uma coisa que poucas pessoas sabem, onde eu mandei para o Vanderlei, o padre Maria do Carmo Benanci e o pastor Emeron da primeira igreja eram da maçonaria. E aí vocês me perguntam, por que um pastor e um padre na maçonaria? Quando havia ainda, a gente não estava com o Brasil República, né, o golpe, né, eu estava acompanhando o Hélio aqui semana passada, ele concorda comigo que foi um golpe da República, né?
a gente tinha muita intolerância religiosa por parte dos católicos para os protestantes. Então, uma forma de ter pacificação e tolerância era o pastor protestante ir para a loja maçônica. Então, pastor Emeron, que foi da primeira igreja batista, era da maçonaria, assim como o padre Benassi. Era uma forma de ter tolerância religiosa no início do protestantismo, né? Aí vamos voltar ao que eu estava dizendo. Então, a destolerância religiosa, né, começou a acontecer, e eu não gosto dessa palavra tolerância, porque no nosso português tolerância é algo um fardo, né? Eu tolero o Hélio. Poxa, o Hélio é chato. Sim. Né? E quando você vai para a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros. O suporte de amar, de respeitar, de cuidar. Então, eu suporto o Hélio por amor, não por imposição. Perfeito. Então, a questão toda é, hoje, a gente tem essa destolerância por falta de conhecimento. Igual eu trouxe aqui um material que é pequeno resumo histórico da Umbanda do Brasil. Eu, como protestante, tenho que estudar o que é Umbanda. Né? A Umbanda anteontem, dia 15 de novembro, fez aniversário. Será que o município que está acompanhando aqui a TV Diário sabe disso? Mas a Umbanda fez aniversário. Então, vou te falar que sabe sim. A primeira manifestação da Umbanda no Brasil foi aqui na Baixada Fluminense, aí eu não vou me recordar o local. Niterói. Mais precisamente São Gonçalo. Né? E a primeira participação que eu falo de um espírito, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Deve estar na sua história aí. Quando começou a Umbanda no Brasil. Sim, então. Tudo isso é história. Para a gente falar de tolerância religiosa, você tem que falar disso. Né? E aí, eu até estava brincando com o Hélio aqui, em off, né, que assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que um protestante sabe tanto dessas coisas? Não é, a pergunta não deveria ser essa. Né? A pergunta deveria saber por que eu não sei tanto quanto essas coisas. Né? Porque quando a gente não conhece, a gente faz a intolerância. Né? Eu já cometi intolerância, Hélio. Quantos de nós já não cometemos intolerância? Né? Então, assim, para a gente não ter intolerância, é melhor conhecer. Eu lembro a primeira vez que eu, como protestante que sou, cristão protestante, fui a um terreiro. Fui lá no Delmo. Né? Nosso amigo Delmo, presidente da academia, que deve estar assistindo. Agora à tarde eu vou encontrar ele no ato que eu vou falar daqui a pouco. E eu fui lá, me recebeu super bem. Né? As pessoas têm aquela, é macumba. Primeira coisa, macumba é um instrumento musical. Exatamente. Né? Macumba é um instrumento musical. Então, assim, as pessoas têm que parar de colocar adjetivo onde não tem. Pô, macumba é um instrumento. Você conhece o reco-reco? Que nome é esse, sabe? Reco-reco. Você toca na sua igreja. Você toca em qualquer lugar, num barzinho, lá no Comaria, nas festividades. É a macumba. É a macumba. Você come feijoada? É comida de terreiro. Os escravos comiam o restolho das comidas dos senhores de engenho. Estão lá, tal. É a feijoada, é comida de terreiro. Então, assim, o brasileiro, ele pode respeitar, porque ele já faz isso naturalmente. Mas aí, a gente tem lamentar que o que aconteceu uns anos atrás, e a Lilian está aí, ela pode falar, e todos os ouvintes, que aconteceu com a menina Kailane, no Rio de Janeiro. Ela saindo do seu terreiro, né, lá em Vila da Penha, um grupo de pessoas, que nós não sabemos se são evangélicos ou não, jogaram uma pedra, acertou a menina. Foi emblemático para a história do Brasil. Isso. Porque era uma menina de só 8 anos. Quantas pessoas, e aí a gente tem que puxar a orelha, às vezes, de certos empresários, não estou dizendo da cidade, tá? Diga de passagem. Mas, se acontecer, você pode me procurar que eu vou tomar as devidas providências se acontecer em Teresópolis. Quantos empresários, às vezes, fazem bullying com seu servidor que tem que andar de branco na sexta-feira?
anda com as suas guias. Não pode ser assim, o Estado é laico, a gente tem que respeitar todo mundo. Né? E aí, antes de começar aqui, você estava falando dos políticos. Eu tenho uma certa aversão a uma coisa que acontece no nosso parlamento brasileiro e que é de praxe. Vai começar, seja no parlamento municipal, seja no estadual, seja no federal, vai começar a ler um recitativo bíblico. Quem é ateu acredita na Bíblia? Como que ele se sente contemplado? Não se sente contemplado? O Estado laico, como eu disse, é um Estado que privilegia todas as religiões e até quem não tem religião. Porque a gente também tem que respeitar os ateus, os agnósticos. Perfeito. Entendeu? É isso. Olha, deixa eu ver a participação aqui do pessoal. O Zé Nelson Arruda. Parabéns, Jabib, e o Jonas Vargas, do Anistia Internacional. Vários segmentos da sociedade, um texto isolado, não respeitam a palavra de Deus. A Rita Valadão está aqui com a gente. Oi, Rita. Marcos, excelente participação com conteúdos relevantes. O Zé Nelson voltou. Admirava muito o professor João Oscar. Ele dava muita força para a representação discente junto ao Conselho da FESO. E continua o Zé Nelson. Habib, você sabe tudo, temos que homenagear o originário povo de Teresópolis, os quilombolas, os índios. A Rita volta aqui. A verdade é que fundamentalistas regionais perseguem quem tem uma outra religião. Isso acontece nas 3 religiões monoteístas e até budistas fundamentalistas, que perseguem muçulmanos em Mianmar. Mas em Mianmar está perseguindo também os evangélicos, né? Eles estão sendo muito perseguidos lá, os pastores. Rita Valadão, fundamentalistas religiosos, ela completa. O Zé Nelson também não gosta da palavra. Está no limite do não relacionamento, que é quando você citou aí a discriminação, né? Fugiu agora o termo. A Rita voltou aqui. Isso é uma questão de respeito. Está para além da tolerância. Temos que nos respeitar. Somos todos diferentes. Não há uma única impressão digital sobre a face da Terra. A Rita mandando um abraço aqui para mim e outro para você, Rita. Não sei se você está em Teresópolis, a gente tem que se ver. Não sei se você está aqui ou se você está em Niterói, mas a gente tem que se ver qualquer dia para bater um papo. Mas, Hélio, e aí para a gente ir concluindo, talvez as pessoas falam assim, mas como que eu posso ajudar na questão do diálogo interreligioso? Né? Vamos lembrar que em 1975, e eu já escrevi para o jornal O Diário de Teresópolis, quem vai lembrar, no dia 1º de agosto do ano passado, eu fiz um texto. Foi um texto triste, Hélio, confesso. Porque, assim, vou abrir meu coração aqui, né? A gente tem meios de apaziguar a questão da tolerância religiosa no município. Desde 1982, existe o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, que é o CONIC. Integra a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida, não é a Presbiteriana do Brasil, mas a Unida congrega, a Síria Ortodoxa de Antioquia, a Anglicana e tal. E de 5 em 5 anos, porque assim, quem é católico sabe, todos os anos a Igreja Católica faz a campanha da fraternidade. Perfeito. De 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade, inclusive deste ano, foi campanha da fraternidade ecumênica. Porque lá em 2000, quando foi aberto o milênio, líderes das igrejas do CONIC, que eram na época 5, na época a Igreja Metodista fazia parte, hoje não faz mais, do CONIC, fez a campanha da fraternidade ecumênica. E assim ficou. De 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade ecumênica. Então, uma forma da gente fazer permanentemente a questão do diálogo e da tolerância é as nossas religiões, e aí eu puxo mais para o catolicismo, fazer a campanha da fraternidade ecumênica. Né? Quando eu escrevi o texto, eu citei até um exemplo clássico de diversidade religiosa feita num período que poderia ser muito obscuro fazer isso, que foi a missa macroecumênica por Vladimir Herzog. Quando Henri Sobel,
o pastor presbiteriano Jamie White e o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, fez a missa na catedral em memória do jornalista Vladimir Herzog. Nós temos como fazer o diálogo, né? Eu tenho conversado com a Lilian e com várias outras pessoas, já coloquei isso até para o nosso prefeito, para alguns vereadores, que o meu sonho de coração é em Teresópolis. E aí eu faço esse convite para todas as pessoas que estão ouvindo, se querem somar, ajudar, é a gente fazer um fórum municipal de diversidade religiosa para criar um Conselho Municipal de Diversidade Religiosa. Aí você fala, mas por que criar um Conselho Municipal de Diversidade Religiosa? Para formar políticas públicas contra a intolerância religiosa. Mas não é difícil fazer isso. Não é, porque em Niterói já tem. O estado do Rio de Janeiro já é pioneiro. Você pegar lideranças, você pegando as lideranças, né? Eu posso até citar alguns nomes aí que eu tenho certeza que vão estar com você nisso aí. O Padre Jorge é um que vai estar. Tá? O pastor Davi é um que vai estar com você. E outros tantos aí, o próprio Copete vai te auxiliar nisso. Sim, a gente tem entidades no município que podem participar. A OAB, a gente estava vendo. A OAB. A OAB pode participar, a Defensoria Pública. O Delmo Ferreira, que representa grande parte dos umbandistas de Teresópolis. A gente tem lá no interior, tem um pessoal lá do Vrajabume. Do Vrajabume, exatamente. A gente tem o pessoal do Santo Daime aqui na cidade. Para fazer o ato que eu vou fazer agora, né, às 5 horas, o Teresopolitano aliás, está acompanhando. Eu só tenho mais 5 minutos de programa, mais 3 minutos de programa. A Lilian já botou aqui para a gente, hoje, 5 horas, Praça Olímpica. Sim, para quem está aí e quer participar, né, eu conheci vários credos e convidei até pessoa que não tem credo, tá? Convidei uma amiga que é ateia para ir, para ela falar também, porque ela também sofre intolerância dela. Né? As nossas instituições não estão preparadas para receber ateus. Então, fica o convite, 5 horas da tarde, Praça Olímpica. Hoje, a gente vai falar sobre tolerância, a Lilian vai estar lá, vai estar várias lideranças, né? A maçonaria já confirmou presença, né? E várias entidades para a gente tocar nesse assunto, né? Para a gente fazer uma nova página em Teresópolis. Marcos, olha só, eu não vou me despedir de você, te dizer muito obrigado, porque eu preciso de você aqui de volta no programa. Para a gente não só falar sobre isso, mas falar também sobre a nossa terra, a nossa gente, sobre o desenvolvimento da nossa terra, sobre projetos. Eu sei que você tem muita coisa boa na cabeça, a gente já conversou sobre isso para fazer em Teresópolis, né? Então, que fica aqui o convite, né, para a gente participar mais aqui. A Rita voltou aqui. Boa, Marcos, precisamos mesmo ter um Conselho Municipal de Diversidade Religiosa. Isso é congraçamento. Perfeito, Rita. Perfeito. Marcos, obrigado. Obrigado você. Já vou marcar aqui para você. Antes de sair, a gente já deixa marcado. Minha gente, é o seguinte, eu nunca procurei na Bíblia, e nem vou procurar na Bíblia, né, qual é a religião. Porque na Bíblia não diz isso, qual é a religião. Eu, por exemplo, eu vou da Igreja Brasil para Cristo, uma questão de amor ao pastor Davi, ao pastor Esther, ao pastor Márcio, ao pastor Daniel, à pastora Carla, são meus irmãos, adoro aquela gente, aquela turma. E vou lá, me sinto muito à vontade lá. Então, todo domingo eu vou lá, ou todo domingo que eu posso eu vou lá. Depois, eu vou na Missão Metodista, meu dom, pela mesma coisa. Fiz amigos, tá? Fui levado na Missão Metodista pela Valéria, lá eu fiquei, lá eu gosto, amo estar lá, sinto falta quando não vou, mas se me der vontade de passar na igreja de Santa Teresa, do Padre Jorge, eu vou lá ver o Padre Jorge. É meu amigo, eu gosto dele pra caramba, desde o alto, filho de Teresópolis, de Canoas. Se eu quiser ver o Jaime na Casa Espírita, Nosso Lar, ali em Araras, eu vou. Porque todos estão trabalhando em função de uma só coisa. Amor ao próximo, caridade e Jesus acima de tudo. Com certeza, eu afirmo o que eu estou falando, porque eu conheço todos eles. Eu sei o que fala a pastora Gabriela, o pastor Sérgio, eu sei o que eles falam, o que eles pensam. Tá? O que o Padre Jorge faz, o que o Jaime faz, o que a Sandra faz, o que a Lilian, e outros tantos aqui em Teresópolis. O Delmo. Delmo é meu irmão de anos, né? Então, não existe a religião. Não existe a religião. Tá?
Não existe a igreja, a gente vai ali porque é a igreja que está lá, as 4 paredes, e a gente tem que ter algum lugar para entrar. Então está lá. Mas no fundo mesmo, no coração de cada um de nós, tem que ter o amor ao próximo, a caridade. Você tem que ter isso. Fora disso não existe mais nada. É Deus acima de tudo e não tem jeito, é isso. Não tem como escapar disso. Mesmo você que é ateu, né? Você tem Deus acima de você, te dando a oportunidade, te deixando você ser ateu. Tá? Você vai ser ateu porque você quer ser ateu. Mas pensa que ele está aborrecido com você com isso? Mas de maneira nenhuma. Tá? Ele vai continuar te olhando da mesma maneira que olha a mim, que olha o Marcos, que olha a Rita, que olha a todos nós. Então, para que isso, essa diferença? Então, quando se fala em diversidade, quando se fala em tolerância ou tolerância, tá? Ela existe realmente, infelizmente aqui no Brasil existe mesmo, tá? A intolerância, não é só contra as religiões, não, você tem aí contra uma série de coisas na sociedade, não é o que eu vou discutir hoje. Mas, acima de tudo, nós temos o Criador. Muito obrigado, até o próximo programa, que amanhã a gente está de volta, tá? Aquele abraço para todos vocês.